Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat. Nós vamos tocar hoje numa questão bastante polêmica. O pedido de domínio do nome Amazon na internet por uma empresa americana levou o governo brasileiro a tomar providências para tentar evitar este registro. O assunto chegou a ser discutido no mês de junho no Congresso Nacional, como a gente assiste agora nesta reportagem. A Comissão de Relações Exteriores reuniu especialistas e autoridades para discutir o pedido da empresa americana Amazon de patentear o domínio .amazon, Amazônia traduzido para o português, na internet. Caso o pedido de domínio seja aceito, qualquer país ou entidade que queira registrar um site com o final .amazon terá de pedir autorização prévia, além de efetuar pagamento à empresa americana. O representante da ICANN, que gerencia o registro de nomes e números na internet, disse aos senadores que o pedido da Amazon está em análise, mas que pode ser questionado. Aquelas partes que se sentirem lesadas pelos pleitos feitos especificamente por qualquer das entidades que apresentou esses pedidos, elas têm então também a oportunidade de se manifestar. E nós estamos justamente nesta fase. A concessão desse nome a uma empresa privada pode gerar dúvidas nas comunidades afetadas, por exemplo, não só na região amazônica brasileira, mas a peruana, colombiana, venezuelana, que tem a Amazônia como a região central que congrega toda essa biodiversidade. Brasil e Peru já se posicionaram contrários ao registro junto à ICANN. É importante que essa manifestação do Senado, da sociedade civil, também seja canalizada para que a ICANN, no momento em que tome a decisão, no momento em que chegue a um processo decisório sobre isso, leve em consideração isso, que cria um fato político da maior importância que, tenho certeza, não poderá ser desconsiderado. Nós temos a informação que esse pedido de ter o domínio da Amazon foi negado numa pressão diplomática encabeçada pelo Brasil. A preocupação do governo era que, se os países da região amazônica precisassem usar o domínio, por algum motivo teriam que pagar à empresa americana. Nós vamos agora conversar aqui com o pró-reitor de Ensino e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas, o professor Gilson Monteiro, que é nosso convidado. E aí, professor, a gente, quando houve esse tipo de notícia, vai de volta no túnel do tempo e rememoramos aquele fato do inglês que levou as sementes da borracha daqui para a Malásia e levou o ouro que o Amazonas, o Brasil, a Amazônia tinham ali no limiar do século XIX para o século XX. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos os telespectadores. Vamos conversar um pouco sobre essa lerdeza dos brasileiros que permitiram também, além da ida, já estavam permitindo registrar. Porque a primeira pergunta que eu faço a todos é o seguinte: por que o governo brasileiro só reagiu, os governos amazônicos, porque tinha alguém registrando? Por que não pediu o registro antes? Essa é a primeira questão, né? Podia ter pedido também. Para que a gente pudesse ter a garantia desse domínio e não ser de forma alguma ultrajado internacionalmente. Parece que ainda perdura aquele velho ditado: o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Estava sendo roubado e fechou a porta. Ainda bem que fechou e conseguiu, né? Pois bem, vamos agora para uma participação direto de São Paulo pelo Skype. Quem vai conversar conosco é o Denis Jetscon. Ele vai falar a respeito da Amazon e como está o processo desta luta que é contra a perda do domínio Amazon. Boa noite, Denis. Boa noite a todos. Como é que você avalia essa investida dos americanos numa marca que genuinamente, pelo menos, se não pertence somente ao Brasil, mas pertence a todos aqueles que estão aqui na América do Sul e que fazem parte dessa região verde? Bom, na verdade, há um processo de criação de novos domínios de nível mais alto, que já está rolando há alguns anos, e a ICANN, que é o órgão que cuida dessa parte de administração de entrada na raiz dos novos domínios, abriu então a possibilidade de propostas na área, e tivemos 1.900 propostas na área, e essas propostas podiam ser de empresas, do que fosse,
e uma empresa americana pediu o nome da marca dela, o .Amazon. Outras pediram outras coisas, outros pediram nomes genéricos, .sports, nós pedimos .bom, o Rio pediu para a Copa o .rio, em suma, várias entidades do governo ou empresas pediram domínios nessa área. Terminado o processo de pedido, né, viu-se então na lista dos pedidos que havia um pedido da Amazônia, do .Amazon para uma empresa que comercializa livros e outras coisas bem conhecida na internet. E, evidentemente, os países da região não gostaram da ideia. Então, junto ao ICANN, o ICANN não participa diretamente do processo, ele escuta simplesmente. Então, junto ao ICANN existe um órgão chamado GAC, que é o órgão de assessoramento de governos. Então, os governos reunidos no GAC podem levantar objeções a nomes que foram concedidos ou que estão sendo concedidos a alguém. Na primeira tentativa, que foi na China, alguns governos não gostaram da objeção e não houve unanimidade nisso. Por exemplo, o próprio governo americano não aprovou o pedido de recusa, dizendo que quem chega primeiro leva o nome está disponível, a internet é para fins comerciais, ponto e basta. Nessa segunda rodada agora, na África do Sul, o governo americano se absteve e os demais governos, de alguma forma, conseguiram, entre abstenções e aprovações, uma posição favorável e contra isso. Então, 2 domínios, o Patagon, que tinha caído um pouco antes, e o Amazon, que foi recusado pelo GAC agora na China, na África do Sul, vão então constar do processo como recomendação dos governos que isso não seja aceito. Ainda precisa passar no crivo do ICANN para dizer aceito o conselho e recuso entregar a Amazon. Isso ainda não aconteceu. Mas é bastante forte a posição de não entrega do Amazon, já que há uma unanimidade dos governos. Agora, como eu comecei a nossa conversa aqui com o professor Gilson Monteiro, que é pró-reitor de ensino e graduação da Universidade Federal do Amazonas. Pesquisa e pós-graduação, perdão, professor Gilson. Ele atestou que, mesmo que tenha tido essa investida desse grupo americano de ter o domínio Amazon, a gente não pode negar que houve um certo cochilo do governo brasileiro e dos governos que têm justamente a Amazônia como patrimônio. E aí a gente pode nominar o Brasil, a Bolívia, a Venezuela, a Guiana, a Colômbia, todas essas nações que fazem parte aqui da América do Sul e digamos que aqui do Cone Norte da América do Sul. Você acha que os governos poderiam ter se antecipado nessa discussão? Veja, em geral, governos não pedem domínios. Alguém de governo podia pedir um domínio. Na verdade, não há muito uso que você possa fazer disso, exceto para criar, talvez, nomes de domínio ligados a isso. O mais importante que os governos fizeram foi impedir um uso específico de uma única empresa com esse domínio. Talvez os governos não tenham uso para o domínio já, mas certamente eles têm resistência a que alguém o use indevidamente. Então, vários domínios geográficos, ninguém pediu, sei lá, o ponto Tibete, o ponto Bacia do não sei o quê, o ponto Rio Amazonas, o ponto Rio Tietê. Esses não são nomes que sejam solicitáveis. Normalmente ninguém pede porque não tem uso comercial adequado. Mas muitas vezes os governos querem impedir que regiões bem conhecidas sejam exploradas comercialmente porque são marcas de alguém. Então, eu não acredito que houve um cochilo, porque não seria razoável alguém pedir. Quem pediria esse domínio e para que especificamente? Teria que ter um uso comercial na área de registro, como tem o .com, o .net, o .org, o .com.br. Teria que ter o .amazon para alguém fazer uma coisa com isso. Então, eu acho que a reação foi, digamos, adequada no sentido de que quando se viu que alguém queria usurpar um nome de região, o pessoal da região reagiu, tanto as comunidades reagiram, quanto os governos da região reagiram, e o ICANN é um órgão multilateral, multiparticipativo, quer dizer, não só governos, mas as comunidades também têm voz. Então, houve um abaixo-assinado, as comunidades também se manifestaram. Eu acho que realmente o resultado final vai ser a recusa de conceder o Amazon. Não é que ele vai ser nosso, ele não vai ser de ninguém, ou seja, ninguém vai explorar esse domínio a priori, prejudicando eventualmente a imagem da região. E certamente quem queria explorar era alguém que tem esse nome como marca e ia usá-lo comercialmente para seus clientes ou para o que fosse. Neno, eu queria agradecer a sua participação ao vivo de São Paulo pela Skype. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
E a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco retornamos ao vivo aqui de Manaus.